alegre, pode dar glória, glória bem alegre, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Tiago, capítulo 1, verso 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Grite assim comigo: todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar. Agora bem alto, diga assim: pronto para ouvir, tardio para falar. Mais uma vez: pronto para ouvir, tardio para falar. Mais alto: pronto para ouvir, tardio para falar. A última vez: pronto para ouvir, tardio para falar. É sobre isso que eu quero tratar em poucas palavras. Pronto para ouvir e tardio para falar. Isso nos remete à verborragia. O que é verborragia? É o costume de falar demais. Isso é verborragia. É o costume de falar demais dizendo pouco, né? Tudo que vem na cabeça na hora a pessoa abre a boca. As pessoas que são verborrágicas são as pessoas que falam demais. O homem é um verborrágico porque fala demais. A mulher que fala demais é uma verborrágica, porque ela abre a boca loucamente, fala muito. Então as pessoas que são verborrágicas normalmente se sentem impelidas a comentar sobre qualquer coisa, porque ela crê que tudo ela tem que palpitar, tudo ela tem de falar, tudo ela tem de se intrometer, tudo ela tem de dar a sua opinião, tudo ela tem de mostrar que sabe. Deus. Isso se chama verborragia. Amém? Amém. Isso se chama verborragia. Como é o nome? Verborragia. Fala demais, quer palpitar, quer falar, porque ela pensa que ela falando está mostrando que sabe alguma coisa, está mostrando que conhece, e a Bíblia condena tal tipo de atitude. Quando nós falamos da santificação, da separação do mundo, da separação do pecado, porque essa ideia de santificação é a ideia de separação. É a ideia de Deus nos arrancar da imundícia, de Deus nos arrancar do pecado para fazer uma propriedade exclusiva dele. Isso é santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 7: Deus não nos chamou para a imundícia, mas Deus nos chamou para a santificação. E Tito 2,14 diz que o Senhor morreu no Calvário para remir um povo seu, um povo que lhe é querido, um povo especial, zeloso e de boas obras. Santificação é ser propriedade exclusiva de Deus. É quando Deus me arranca do lamaçal, é quando Deus me tira da pocilga do pecado, e Deus me faz um filho dele, e Deus me faz uma propriedade dele. Se eu sou, portanto, propriedade de Deus, eu devo agir como uma propriedade de Deus. Aleluia! Se eu sou propriedade de Deus, eu devo agir como tal. Porque aquele que diz que tem o Espírito Santo tem de andar como Deus quer, tem que seguir como a palavra diz. Aleluia! Tem que servir como o próprio Deus quer. Romanos capítulo 8, versículo 9: Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, a nossa carne, a nossa vontade, todo o nosso comportamento que é contrário à palavra, será crucificado por Jesus, porque somos propriedades dele. E quando eu digo a santificação, entenda que a santificação, ela é tríplice.
comigo: a santificação, é tríplice. Tríplice. Ela não é dúplice e ela não é una. Ela é tríplice. Então não adianta eu santificar o meu corpo, andar como um crente, vestuário de crente, cabelo de crente, linguajar de crente, olhar de crente, mas o meu homem interior, minha alma, meu espírito, não ser separados para Deus, não adiantará. Como também não adianta por dentro eu ter um bom coração e por fora eu não dar um testemunho do único e verdadeiro Deus, de separação do pecado, também não adiantará. A santidade requerida por Deus, a santidade aceita por Deus, é a santidade tríplice, e ela começa por dentro, ela nunca começa por fora. A santidade bíblica, ela deve começar por dentro de todos nós, nunca por fora. Quando a irmã limpa uma casa, a irmã não limpa uma casa de fora para dentro, a irmã limpa uma casa de dentro para fora. Quando o irmão limpa o seu automóvel, vai aspirar o automóvel, vai limpar os bancos do automóvel, o chão do automóvel, você não limpa o automóvel de fora para dentro, você limpa de dentro para fora. Porque sempre a limpeza começa de dentro para fora, porque você não está juntando sujeira. Se eu limpo fora primeiro, para depois limpar dentro, a sujeira fica toda escondida. Assim é a santidade, a separação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo é taxativo em dizer assim para nós que a santidade ela deve começar de dentro e raiar aqui fora. Glória a Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Deus quer santidade em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como começa ali? Nesta ordem: todo o vosso espírito, depois alma e por último o corpo. Não é corpo, alma e espírito. A gente fala, tem que santificar corpo, alma e espírito. A ordem está invertida. Tem que santificar espírito, alma e corpo. Começa lá dentro, dá glória a Deus. Lá, Jesus também, quando falou aos fariseus, Cristo ataca e censura os fariseus, porque os fariseus que tinham o costume de só limpar por fora, e por dentro estava cheio de podridão, cheios de pecado, e Jesus censura os fariseus. Jesus diz assim, Mateus capítulo 23, o versículo 25 e 26: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Aí olha o que Jesus arremata: fariseu cego, limpa primeiro o exterior, o interior, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus mandou primeiro lavar, limpar, purificar o interior, porque se a santidade começar lá dentro, isso aqui é a parte mais fácil de abandonar, porque vai brilhar aqui fora, porque vai lavando, vai tirando, vai purificando aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Pode dar glória, glória a Deus. Então Deus ele diz aqui, Cristo disse: a limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior fique limpo. Dado porque a santidade começa por dentro. Qualquer ensinamento de santidade que não começar por dentro não está certo, porque a palavra primeiro ela atua por dentro. Escute aí, 4:12 de Hebreus: a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, que penetra, olha por onde ela começa, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Olha por onde ela começa: alma e espírito, junta e medulas, o corpo sempre é por último.
A palavra primeiro atua na divisão da alma e do espírito, lá no profundo, e depois na junta e medulas. Ou seja, primeiro é por dentro. Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. E por que eu estou dizendo isso? Há um problema de verborragia, há um problema de falar demais, há um problema de sempre querer opinar, há um problema de ser atrevido, atrevida, há um problema de ser abelhudo, abelhuda, há um problema de ser xereta, de pessoa que sempre tem de falar. Isso é falta de santificação. Porque quando eu digo para santificar por dentro e sai aqui fora no corpo, a língua também faz parte do corpo. Então as irmãs que estão libertas, eu não aparo mais a ponta do cabelo, eu não uso mais salto alto, eu não uso mais maquiagem, eu não pinto mais os meus cabelos, eu não uso mais joia, eu não uso mais uma saia rachada, mostrando minhas coxas, mostrando a minha perna, eu não uso mais maquiagem, não corto mais o meu cabelo. Só que acontece que faz tudo isso e não santifica a língua. Essa santidade está pela metade. A santidade do corpo envolve a língua, porque a língua faz parte do corpo. E quando a Bíblia diz para bem dizer ao Senhor tudo o que há em mim, Salmo 103, verso 1: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz ao teu santo nome. Ou seja, a minha língua deve louvar o Senhor, as minhas mãos devem louvar ao Senhor, os meus pés devem louvar ao Senhor, o meu cabelo, minha orelha, minha sobrancelha, minhas costas, meus pés, tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Aleluia. Só que há uma certa dificuldade concernente à língua. Por quê? Porque o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele falou assim que todos nós tropeçamos em palavras. Tiago se colocou no meio, ele é irmão de Jesus. Jesus apareceu para esse irmão dele. Quando ele ressuscitou, ele aparece para Tiago. E esse Tiago se tornou uma das colunas da igreja cristã. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Ele era uma das 3 principais colunas da igreja cristã primitiva, porque Jesus apareceu para ele na ressurreição. 1 Coríntios capítulo 5, o verso 7, diz que Jesus aparece para Tiago. E esse Tiago, irmão de Jesus, viu Jesus ressuscitado, era líder da igreja. Porque eu estou dizendo isso que não é um problema. Às vezes estou pregando aqui, você fala, quer falar para mim? Eu estou falando para nós, é um problema que nós temos. Todos nós temos e precisamos consertar. Tiago, irmão de Jesus, era líder da igreja, pastor da igreja, coluna da igreja. Jesus apareceu para ele ressuscitado, porque antes ele não era crente e ele tinha problema com língua. Porque Tiago falou assim: todos nós tropeçamos em palavras. Até Tiago capítulo 3, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear seu corpo. Tiago falou: todos nós tropeçamos. Ele se colocou no meio. Então quando a mensagem vir para você, não fique pensando, maior aqui é Deus, grande aqui é Jesus, todo poderoso aqui é o Senhor. A palavra é para mim, a palavra é para a irmã, a palavra é para o irmão. Receba a palavra que vem da boca de Deus, aceite a palavra que Deus está falando conosco. Pode glorificar, exalta o Senhor com alegria. Glória a Deus. Tiago falou que se alguém conseguir refrear a língua, é um varão perfeito para refrear todo o corpo. Porque a freada da língua é difícil. Isso que o apóstolo Tiago quer dizer. Refrear a língua, saber a hora de falar, saber ouvir primeiro, analisar, ficar como que não quer nada, são poucos, contando nos dedos da mão. Sempre a gente é impelido, tem uma força que quer que a gente fale. E Tiago diz que se alguém consegue se domar, se controlar, é um varão perfeito. E
Mateus 5,48. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que é perfeito? Você está em busca da perfeição, da glorificação, da ressurreição. Amém? Amém. Pode bater as palmas para Jesus. Pode glorificar, pode glorificar. Aleluia, glória a Deus. São vários os crimes da língua. São muitos crimes. Só vou dar alguns exemplos, que eu não quero me aprofundar, que eu já vou entrar na parte de verborragia. Vou ler uns textos aqui. Por exemplo, um crime da língua é o boato, né? Boato em latim significa mugido de boi. Significado de boatu em latim, mugido de boi. E o boato é um crime da língua. A língua pode cometer vários crimes, e o boato é um. O que é boato? É algo que não tem certeza, é algo que foi passando de um para o outro e não é uma conversa certeira. Boato é um falso rumor, é um zum, zum, zum. Isso é boato. E é um crime da língua. E qual é a posição da Bíblia referente ao boato? Eu não devo admitir. Minha irmã não deve admitir. Se alguém chegar, ó presbítero, está acontecendo isso, fulano lá falou, e você sabe que é um boato, você não deve admitir. É o que a Bíblia diz. Porque você não deve guardar aquela palavra para si, e você tem que dar um ponto final no boato ali, porque a pessoa, o boateiro, ele vai sentir vergonha diante de você, porque ele viu que ali a espada do Espírito cortou a língua dele. Então quando chega o boateiro todo, ai presbítero Júnior, o senhor está sabendo? Eu não quero saber de boato. Aleluia, Deus. Ah, mas eu vou ser mal educado. Não vai ser. Você vai até converter a alma dele. Êxodo capítulo 23, o verso 1. Escute aí. Não admitirás falso rumor. Está escutando? Não admitirás falso rumor. Então não é para admitir, nem é para minha irmã ouvir. Aleluia. Nem é para eu ouvir. Eu sei que a conversa de fofoca, eu sei que é uma conversa de boato. O boato é uma pessoa que gosta de ficar parolando. Eu não devo ouvir. Não admitirás. Não é para admitir. Sabe por que você se contamina também? Aleluia. Sabe por que contamina a sua casa também? Sabe por que contamina seus filhos também? Sabe por que contamina a sua mesa? Sua mesa é sagrada. É o pão nosso de cada dia que Deus coloca em sua mesa. Sentado na mesa, começa a contar boato. Não admitirás falso rumor. Que é boato? É um crime da língua. Você não deve admitir. Glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Não deve também, diante da palavra de Deus, admitir semeador de contenda. É outro crime da língua. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Não devemos admitir. Glória a Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 19. Testemunha falsa que profere mentiras. Outro crime da língua. Você não deve aceitar. Você sabe que aquela pessoa está aceitando algo errado. Você sabe que aquela pessoa está compactuando com o erro, mas a pessoa por causa de posição, porque hoje em dia assim, a pessoa quer posição, até igreja também. A pessoa quer posição, ela aceita tudo. Ela aceita tudo. Aleluia. Pode estar pregando a pior doutrina antibíblica, pode estar aceitando o pior cambalacho. Eu aceito, sabe por quê? Eu estou aqui bem, tenho meu salário, estou fazendo a obra aqui. E a Bíblia diz que não é para ter tal comportamento. Que é uma testemunha falsa que fala mentiras. E diz aqui que Deus aborrece. É outro crime da língua. A minha boca profere mentiras porque eu compactuo com coisa errada. E o que semeia contendas entre os irmãos é aquele que é o semeador.
ligo para a Elisângela, ligo para a Imaculada, ligo para a Luciana, ligo para o presbítero Júnior. Eu fico semeando até fermentar o corpo de Cristo inteiro, até fermentar a obra de Deus inteira. Esse é o semeador de contenda. Irmão, vocês têm de ter esperteza. Não seja um crente vagaroso no cuidado, seja um crente espiritual, porque o espiritual discerne. Glória a Deus. 1 Coríntios 2,15: quem é espiritual discerne todas as coisas, e de ninguém ele é discernido. 1 Coríntios 2,16: porque nós temos a mente de Cristo. Tem a mente de Cristo. Se você vê alguém que fica falando mal da pessoa para você a vida inteira, a conversa é falar mal dos outros, a conversa é falar, só que aquela pessoa que ela fala tanto mal, quando vem conversar com você, não fala mal de ninguém, você tem que ter a capacidade de saber que o erro está com o fofoqueiro. Você tem que ter discernimento. Se a Joana fala sempre da Joaquina, Joana sempre fala da Joaquina, só que quando a Joaquina chega perto de você, ela não fala mal da Joana. Você tem que saber quem é o fofoqueiro, quem é o semeador. Você já tem que ter essa capacidade. E você tem que expulsar do seu caminho esses crimes da língua. Sua casa habita o Senhor da glória. Na sua vida está o Espírito Santo. E qualquer movimento errado que eu der, qualquer palavra que eu aceitar, qualquer fofoca, qualquer discórdia, o Espírito Santo vai se entristecer dentro de mim. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é doce. O Espírito Santo é delicado. E quem aceita a semeação de contenda, quem aceita a testemunha falsa, quem aceita a discórdia, fofoca, mentira, boato, entristece o Espírito Santo que está dentro de seu corpo. Entristece. 4:30 de Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que está em vós. Efésios 4:30. Não é para entristecer. Qualquer movimento errado que eu der, eu entristeço o Espírito Santo que está dentro de mim. E é por isso às vezes que você vai orar e você não sente a oração. Por isso às vezes você vai estar fazendo um jejum, você sente que aquilo não está fazendo efeito. Você pega a Bíblia, fica bocejando, a vontade de dormir. Sabe o que é? Às vezes o Espírito Santo está triste dentro de você. Às vezes o Espírito Santo está entristecido dentro de seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E sabe por que ele está entristecido? Porque eu estou absorvendo conversas pecaminosas. Porque saiba você que as palavras, o Senhor vai julgar a palavra de cada um. As palavras da sua boca, Jesus julgará. As palavras da minha boca, Jesus Cristo julgará. Glória a Deus. Foi Ele mesmo quem falou. Mateus, aleluia, glorificado seja Deus. Todas as palavras, Mateus capítulo 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aleluia, Deus. Então está vendo como as nossas palavras, Deus mede as nossas palavras? Pode bater nas palmas para Jesus. Então, se Deus ele pode me julgar pelas minhas palavras e até me condenar, a verborragia, o ato de falar demais, de opinar, de sempre querer demonstrar que sabe, Deus vai julgar também. Porque eu tenho de ser pronto para ouvir, mas tardio para falar. Deus está queimando com o fogo dele a minha verborragia. Jesus Cristo, ele não tinha um comportamento verborrágico, ele não soltava a palavra à torta e à direita, não.
Na cruz do Calvário, ele não abriu a boca. Ele abriu a boca na cruz para falar 7 frases. É verdade, estarás comigo no paraíso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tenho sede. João, eis aí tua mãe. Maria, eis aí teu filho. Ele cita 7 frases no Calvário. Somente. Agora abrir a boca para querer falar, para desabafar, para mostrar que sabia, passavam diante da cruz e diziam assim: desce daí, salva-te a ti mesmo. Não salvou a tantos? Por que não salva? Se fosse um verborrágico aqui, ele não aguenta ficar calado. Bando de miseráveis, eu salvei vocês, eu curei. Ele tinha soltado, mas Jesus Cristo cumpriu a profecia de Isaías 53:7, que a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Foi levado como ovelha muda ao matadouro, para ser morto pelas mãos dos tosquiadores, e como cordeiro, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E o povo instigando. E aí, rei dos judeus? Calado. Calado. E olha que ele estava suportando o ato de falar demais, de querer se explicar, de querer mostrar que sabe. Jesus Cristo já tinha mostrado que ele era poderoso. Jesus Cristo já tinha mostrado o seu poder. Aquele povo, na verdade, nem era digno de ouvir uma palavra da boca do Senhor, porque ele já tinha mostrado quem ele era. Aleluia. E sabe o que acontece? Às vezes o verborrágico não entende isso. Ele gasta a saliva, ele gasta a palavra com coisas que não convém, e às vezes não gasta com coisas que convém. O exemplo de Cristo foi fechar a boca. O que a Bíblia diz a respeito de quem abre a boca demais? Provérbios capítulo 10, versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será transtornado. Mas o louco palrador será transtornado. O que é palrador? Palrador é aquele que não tem cuidado com o que diz. O que é um palrador? Aquele que não mede as suas palavras, aquele que não tem cuidado com o que diz, aquele que abre a boca e fala demais, é um palrador. E a palavra está dizendo aqui que o sábio de coração aceita os mandamentos. Então ele ouve uma pregação dessa, ele não vai ficar com raiva, ele vai falar: manda a tua palavra, Senhor, que eu estou pronto a obedecer. Manda a tua palavra que eu vou me curvar, porque diante da tua palavra eu vou me curvar. Só que o palrador, quem abre a boca demais, ele é transtornado. Ou seja, o verborrágico, o palrador, que é a mesma coisa, ele sempre entra em confusão, ele é transtornado, ele é confundido. Se ele está na família dele, ele arranja confusão na família dele. Se ele conversa no celular, ele arranja confusão no celular. Se ele vai a um lugar passar um dia, ele arranja confusão onde ele está, porque tudo que ele vê, ele tem que comentar, porque ele não tem cuidado com o que diz. Isso é pecado. Aleluia, Jesus. Eu vou à casa de um parente, vou à casa de alguém, vou à casa do presbítero Júnior, e a mesa do presbítero Júnior é azul. O presbítero Júnior vai falar que vai trocar a mesa, que é uma mesa mogno, uma mesa em buia, só que a mesa dele é azul, deforme. O presbítero fala: ó, pastor Júnior, vou trocar minha mesa. Ah, é muito bom porque essa mesa é muito feia. Muito bom porque essa mesa é muito horrível. Ele perguntou se a sua mesa é horrível. Glória a Deus. Ele perguntou se a mesa é feia. Ele falou que vai trocar. Fecha a tua boca. Glória a Deus. Fecha a boca. Abrir a boca demais é pecado, é transtorno. O verborrágico, ele anda transtornado. Ele anda sempre em confusão, ele anda sempre se metendo em discussão, e ao servo de Deus não convém contender. Só quem crê dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Pode exaltar o Senhor, pode exaltar o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, Glória a Deus. versículo 24. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Aleluia. Mas o palrador, ele anda transtornado, porque sempre ele se mete em confusão.
Porque o presbítero falou que ia trocar por uma mesa mogno, embuia, ou seja, outra cor. E eu falo, é muito feia essa sua mesa. Isso aí já vai deixar o presbítero com o pé atrás comigo. Pode saber. O presbítero já vai olhar, ele não pode abrir a boca, mas dentro dele, ele vai estar pensando outra coisa de mim. Esse irmão fala cada coisa que é inconveniente. Deus maravilhoso. Irmão fala cada coisa que é inconveniente. Aleluia. Então o pau rador é inconveniente, ele anda transtornado. Aleluia. Pode ver que quem fala demais, ele arranja confusão com os filhos, ele arranja confusão com os vizinhos, ele arranja confusão com os amigos da escola do filho, da filha, ele arranja confusão com o marido, a casa é um pé de guerra, a família é um pé de guerra. Sabe por quê? Porque ele anda transtornado, é a Bíblia que está dizendo aqui. Aleluia. O que é transtornado? Anda em confusão, anda desorientado, porque ele abre a boca. E a confusão, quem é que arranjou a confusão? Foi ele. Ele, aquele que cava uma cova para o seu próximo, ele cairá nela. Eclesiastes 10:8. Então o pau rador, aquele que não tem cuidado com o que diz, ele vai ser transtornado. E talvez você está aqui, eu também, e a gente já entrou em muita confusão, porque você falou demais, eu também. Aleluia, glória a Deus. E você sabe disso, que tem momento que a Bíblia diz que é tempo de fechar a boca. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Há tempo de falar e há tempo de se falar. Tempo de falar e tempo de se falar. Então, se não me convém, pastor Johnny, eu vou trocar minha mesa aqui. Que bênção, presbítero. Louvado seja Deus. Não me convém palpitar, não me convém dizer a cor. Eu estou trocando o piso da minha casa. Mas aquele piso estava tão bonito que estava aqui. Mas ele perguntou se o piso era bonito. Ele perguntou, falou que está trocando. Então aprenda, irmão, pare de ficar com verborragia, senão você será transtornada. Senão eu serei transtornado, o Senhor, os obreiros no altar e os irmãos também. Deus. Vamos fechar nossa boca. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Glorifica o Senhor, né? Provérbios 10:19 também diz claramente: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Olha aí, na multidão de palavras não falta transgressão. Sabe o que é a transgressão? É um dos nomes do pecado. Pecado na Bíblia é chamado de transgressão. Hebreus 2:2. O pecado na Bíblia é chamado de impiedade. Romanos capítulo 1, versículo 18. O pecado na Bíblia é chamado de iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo 12. Glória a Deus. São alguns nomes do pecado. Aleluia. E transgressão aqui é um dos nomes do pecado. O que é pecado? É a desobediência à lei de Deus. Aleluia. O que é pecado? É desconformidade com a vontade do Senhor. Glória a Deus. O que é pecado? É andar segundo sua própria vontade e não segundo a vontade daquele que criou. Glória a Deus. Daquele que o criou. Aleluia, Jesus. E na multidão das palavras não falta transgressão. Então vamos à tradução livre. Na multidão das palavras não falta pecado. É isso aí. Essa é a palavra. O que é a multidão das palavras? Quem fala demais. Quem fala demais sempre vai falar alguma coisa errada. Aleluia. Quem fala demais sempre vai dar gafe, como diz. Quem fala demais sempre vai falar alguma coisa que vai deixar o outro meio nervosinho conosco. Porque não falta pecado. Porque nós não estamos sendo prontos para ouvir e tardios para falar. A gente está sendo rápidos, pessoas alvoroçadas para falar. Então na multidão das palavras não falta pecado. Ou seja, se eu falar demais, eu vou pecar. Aleluia. Não, mas é que o irmão Fábio está falando isso aqui. Eu tenho que opinar, eu tenho que mostrar que eu sei. Irmão, eu vou mostrar conhecimento não é abrindo a minha boca. Eu vou mostrar que eu sei alguma coisa não é abrindo minha boca e falando um dicionário. Pelo meu porte, pela minha maneira de agir, pela minha maneira de se portar, pela minha maneira de tratar as coisas, eu vou demonstrar que eu temo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Isso
foi o próprio Pedro, apóstolo, que falou. 1 Pedro capítulo 13, versículo 1. Pedro falou que tem mulheres que são ganhas por seus maridos. Mulheres que ganham seus maridos para Jesus sem abrir a boca. Pedro disse que tem maridos que são ganhos sem as palavras das suas mulheres, mas só pelo seu pote. Ou seja, quando a gente fala muito, a gente vai pecar, mas a gente fechar a boca e orar, Deus dá sabedoria, Deus nos justifica, Deus mostra que é conosco, Deus mostra a luz dele brilha em nossa vida pelo nosso testemunho de recato, de reserva. Pode dar glória a Deus, pode bater as palmas, glória a Deus, glória, glória, glória. Olha aí, na multidão das palavras não falta transgressão, pecado, mas o que modera os seus lábios é prudente. A prudência aqui, segundo esta palavra, é moderar os lábios. Tiago falou assim: se alguém consegue refrear sua língua, é varão perfeito. E olha o que Salomão agora está sancionando o carro. Mas o que modera os seus lábios é prudente. Ou seja, quando eu estou ouvindo, pode ter a pessoa às vezes até falando cada besteira, cada assunto. Sabe que às vezes é melhor a gente ficar escutando assim? Sabe que às vezes é melhor a gente ficar ouvindo assim? Coitado. Coitada. Porque se a gente abrir a boca, a gente vai pecar. É verdade. Então tem hora que a gente tem. A Bíblia está dizendo que a prudência é fechar a boca, irmão. Glória a Deus. A prudência não é abrir a boca, a prudência é fechar. E o difícil é fechar. Glória a Deus. O difícil não é abrir, o difícil é fechar. Porque o próprio Tiago falou: olha, nós tropeçamos. Ele está dizendo que é difícil a gente fechar, mas não é impossível, porque a Deus tudo é possível. Então aprenda: questões loucas que produzem impiedades não cabe à irmã. Pessoas teimosas demais, porque nos últimos dias a Bíblia está dizendo assim, que um dos aspectos dos últimos dias é a teimosia. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, o capítulo 3, versículo 1: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí ele fala: porque haverá homens. Aí ele vai citar e cita homens obstinados, versículo 4. Porque haverá homens obstinados. O que é obstinado? Teimoso. Glória a Deus. Teimosa, isso é obstinação. Pessoa teimosa. Você tem conhecimento de causa, você está falando é assim. Não, não é assim. É assim. Não, não é assim. A Bíblia está dizendo aqui que é uma pessoa obstinada. Ela coloca na cabeça, eu acho que nem o anjo do Senhor tira. Porque é obstinado. Só que às vezes acontece, o obstinado ele gosta de abrir a boca. Geralmente o obstinado também ele é meio paroleiro, meio verborrágico. Aí ele quer ficar provando que ele está certo. Sabe o que você vai fazer? Fecha a boca, porque você vai ser sábia. Glória a Deus. Sabe o que o irmão vai fazer? Fecha a boca, porque o irmão vai ser sábio. Glória a Deus. Não discuta com o tolo. Não discuta com a tola, porque você vai cair no mesmo embaraço que ela. Fecha a sua boca e entrega aquela vida nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Porque senão você incorrerá no mesmo pecado. Aquele que fecha os seus lábios é prudente. Fecha os lábios. Glória a Deus. Aí quando acontecer de dar errado, a pessoa se enrolar, aí você dá um toquinho nela assim: eu fechei a boca, porque com você não adianta falar, mas aí você viu agora quem está certo. Aleluia. Aí você dá um toquinho assim para ela cair em si e se humilhar a Deus, né? Pode bater palma. Aleluia. Pode glorificar o Senhor, o Senhor. Olha lá, Provérbios 17, Provérbios capítulo
Versículo 27 e 28. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios será reputado por entendido. Aleluia. Veja que a Bíblia está falando de novo: fechar os lábios, fechar os lábios, fechar os lábios, fechar os lábios. Aleluia. Há um ditado que diz: boca fechada não entra. Eu não escutei. Boca fechada não entra mosquito. E é verdade. Glória a Deus. A boca fechada, a probabilidade de você entrar em confusão é mínima. A probabilidade de alguém dizer: ai, a irmã Joaquina falou isso aqui, é mínima, porque você não abriu. A probabilidade de alguém ficar com raiva de você é mínima. Você vai ficar com raiva porque você ficou calado? Vai ficar com raiva porque você não abriu a boca? É mínima. Aleluia. E a Bíblia está dizendo aqui: retém as suas palavras, ou seja, guarda para si. Tem coisa que a gente tem de guardar para nós. Tem coisas que nós temos de reter. O que é reter? É guardar dentro de nós. Aleluia. Retém as suas palavras o que possui sabedoria. Irmão, a varoa sábia, o varão sábio é aquele que guarda as palavras para si. Glória a Deus. Ele pode estar vendo o mundo pegar fogo, pode estar vendo o negócio cair, ele está calado, está guardando para si. Estou aqui, não pedindo minha opinião, não querem que eu fale nada, eu estou aqui, não me cabe, eu estou aqui. A Bíblia está dizendo que essa pessoa é sábia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo que essa pessoa é sábia. Sabe por quê? Problema familiar, problema de marido e mulher, problema de filho com mãe, a gente não entra. Sabe por quê? Depois estão tudo de bem. E sabe quem é que vai ser culpado? Você. Sabe quem é que vão dizer? Intrometido? Você. Então, fique quietinho. Retenha as suas palavras. O que possui sabedoria. Olha lá. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo que abre a boca loucamente, quando se cala, será reputado por sábio. Ou seja, até o tolo, aquele que faz tanta asneira, presbítero, aquele que entra em cada coisa, quando ele cala a boca, o Senhor fala assim: você é sábio. O tolo, quando fecha a boca, Deus tem o tolo como sábio. E o que está dizendo aqui? O que serrar? Serrar aqui com C. Serrar com S é serrar madeira. Serrar com C é fechar. Aqui, ó. Cerrei, fechei. O que está dizendo aqui é o seguinte: o que serrar? O que fecha os lábios, ó. Fechar é ficar com a boca grudada. Aleluia, Deus. O que fecha os lábios será reputado por entendido. Glória a Deus. Agora me diga, você quer ser reconhecido por Deus ou pelo homem? O homem quer que você opine, o mundo quer que você dê opinião. Eu acho isso, porque geralmente o verbo rádio, tudo eu acho. Ele tem que palpitar. Vai pintar uma parede, ele tem que palpitar. Vai trocar a cadeira, ele tem que palpitar. Vai fazer isso aqui, ele tem que palpitar. Vai a tal lugar, ai, melhor ir de avião, tem que palpitar. Ah, mas eu estou de cavalo, ai, caí de cavalo. Tudo ele tem que falar. E a Bíblia está dizendo: o sábio é aquele que fica com a boca fechada. É aquele que não tem costume de ficar abrindo a boca. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. você tem tanta doutrina e a boca aberta. Glória a Deus. Irmãos, começando por mim, nós temos tanta doutrina aqui, ó, do corpo e a nossa língua. A Bíblia está dizendo aqui que a gente tem que ficar com a boca fechada. E acabou. Ah, mas eu não consigo. Tem que conseguir. Se você é filha de Deus, você vai conseguir. Ah, mas eu não consigo porque eu fui criado assim. Eu sou do Nordeste, eu sou do Norte, eu sou lá do Sul. Pode ser de onde for. A Bíblia é a mesma Bíblia. Tem que cumprir a palavra de Deus. Tem que cumprir a palavra do Evangelho. A boca fechada. Retenha
as suas palavras, aquele que possui conhecimento, e o que cerrar os seus lábios será entendido, diz a palavra. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Se sua mãe a criou de uma maneira que não é essa aqui, jogue essa parte que sua mãe criou no lixo. Glória. Se sua mãe, se nossa mãe ensinou algo contrário ao que está falando nesse quesito aqui, jogue essa parte que nossa mãe nos ensinou, vamos jogar na lata do lixo. Porque Deus vale mais do que a minha família. Jesus vale mais do que todos nós que estamos aqui, porque Ele deu uma vida pelo mundo inteiro e derramou seu sangue. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 18 que Ele nos chamou da vã maneira de viver que por tradição recebemos de nossos pais. Então muitas vezes os pais nos ensinam vãs maneiras de viver. Aleluia. E se sua mãe ensinou ao contrário, esse ensinamento da sua mãe, lata do lixo. Aleluia. Glória a Deus. Se seu pai ensinou, esse quesito está errado, lata do lixo. A Bíblia está dizendo, o maior exemplo é Jesus, Ele não abriu a boca. Glória a Deus. Jesus não abriu, estava com a cruz pesada, carregando a cruz, caiu com a cruz. Simão Sirineu foi impelido a ajudá-lo, coagido a ajudá-lo. E Jesus não abriu a boca, irmãos. Entenda, Ele descalço, na via dolorosa, minando o sangue de seu corpo, Ele pálido, sem comer, nem beber, nem dormir, aquele sol escaldante, quente, pelando. Deus, por Deus. E Ele calado. Aleluia. É, Jesus. E o povo injuriando. Filho de Deus. Filho de Deus. E Ele não injuriava. O povo falando as coisas, Ele não falava. É, Deus. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 23. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, e Cristo nos deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Tem que seguir a pisada de Jesus, hein? Glória a Deus. A pisada que não falha, a pisada verdadeira, a pisada da eternidade, são as pisaduras de Jesus Cristo. Glória a Deus. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, Ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Glória a Deus. Então nós temos que reter nossas palavras. Pare de ficar sendo opinioso. Paremos de ficar sendo opiniosos, palpiteiros. Aleluia. Isso é verborragia. E para eu acabar, Eclesiastes 5 também trata da verborragia. Fala claramente 5:2. Eclesiastes diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Por isso que eu gosto de citar na Bíblia. Fala a verdade. Tem como negar, irmãos? Não. Tem como negar? Não. Aleluia. Não te precipites com tua boca. Ficou sabendo de alguma coisa? Eu vou ligar agora. Eu vou falar agora. Não te precipites. Glória a Deus. Aleluia. Eu não levo desaforo para casa. Não te precipites. Glória a Deus. Porque eu vou lá falar. Aquele vendedor vai ver. Não te precipites. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo para nós falarmos pouco. Glória a Deus. Em 2020, se você falar pouco, você vai ver muita luta que você passou, não passará neste ano. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Não vai. Glória a Deus. Porque a Bíblia está dizendo: sejam poucas as tuas palavras. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Se Deus está falando para as nossas palavras ser poucas, é porque Ele sabe quando são muitas, não faltam transgressão. Eu falei aqui. Aleluia.
2020, se as suas palavras forem poucas, sua família vai se dar melhor. Se em 2020 nossas palavras forem poucas, no nosso relacionamento, nós nos daremos melhor. Porque a ordem, Deus está falando, sejam poucos, não é para ser muita, fale o necessário. Só. Se nós fizermos isto, Deus estará conosco. Aleluia, Deus. Você não vai entrar em mexerico, você não vai entrar em contenda, você não vai entrar em dissensão, você não entrará em discórdia, em zum, em disse-me-disse. Seu nome não estará até na boca do povo. Pode até estar. Aquela mesma uma crente tão chata, não fala mais nada. Isso aí pode falar que é bênção. Aleluia! Você pode falar, Satanás, que é bom. Pode falar. Pode falar. Melhor do que falar assim, saia comprida e a língua que não cabe no caixão. Não é assim que fala. Porque é muito fácil eu disciplinar porque cortou o cabelo, disciplinar porque você colocou a televisão dentro de casa. Mas e o pecado da língua, você não pregar contra? Eu estou em pecado também! Aleluia. E Deus está falando para as nossas palavras serem poucas. Glória a Deus. Amém? Amém. E por último, só quero citar um texto que eu quero que todo mundo lê comigo. Salmo 141. Eu quero que todo mundo lê. Que esse aqui é muito bonito. Salmo 141, o verso 3. Salmo 141, 3. Muito bonito. Deus vai falar conosco. Diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Grite assim comigo: põe, ó Senhor, uma guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Mas eu quero que vocês citem bem alto agora, só vocês. 1, 2, 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. A última vez. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Quantos podem exaltar que Deus nos libertou da verborragia? Tardios para prontos para ouvir e tardio para falar. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Quem recebe esta palavra, grite glória! Exalte o Deus eterno. Aleluia. Pai querido, damos graças, Senhor, pela sua palavra, meu Pai, revelação, que vê a nossa vida, Pai querido, esta palavra, meu Deus, que lava, que liberta, que purifica, ó Deus, que limpa a nossa alma, meu Deus, ó Senhor, de toda verborragia, de todo pecado. Senhor, meu Deus, nos ajuda a cumprir, meu Deus, a sua palavra, a obedecer a sua palavra, meu Pai, a tua igreja, meu povo, neste primeiro culto doutrinário, Senhor, que essa palavra, Senhor, meu Deus, esteja em nossa vida, ó Deus, e assim garanta, meu Pai, ó Deus, uma vida de obediência, meu Deus, diante do Senhor, e possamos, meu Pai, vencer, meu Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor. Confirma na vida da tua igreja este poder da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza. Você está em sintonia com o programa da Voz Apostólica,
órgão oficial da Igreja da Fé Apostólica. Fundador, Pastor Johnny Mangi, com sede mundial na Rua Monte Castelo, 622 Monte Castelo, Cubatão, São Paulo.